Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo de Thomson para o átomo. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Recordar é viver. Então vamos recordar que nós temos uma playlist no canal contendo várias aulas desse curso de Física Moderna ou Estrutura da Matéria, começando com uma introdução à física quântica, ao postulado de Planck, o efeito fotoelétrico, efeito Compton e assim por diante, relatividade especial. E agora nessa aula vamos falar sobre o átomo, sobre o modelo do átomo. Então vem essa pergunta. Para falar do modelo atômico, nós temos que começar por Demócrito? Temos que começar falando sobre os filósofos da natureza até chegar à ideia do átomo de Demócrito, né, dessa unidade indivisível? A resposta é que não precisamos. Né? Essa ideia é importante, é um conhecimento filosófico que definiu alguns conceitos que até hoje perseguimos, né, como a ideia de partículas elementares. Mas nós vamos aqui começar discutindo o conhecimento científico. Né? Essa discussão sobre os filósofos gregos, os filósofos da natureza, ela de fato está contida nesse vídeo no nosso canal, que faz uma introdução às partículas elementares. Mas a nossa abordagem aqui será científica e envolverá esse equipamento científico. Um tubo de vidro onde se faz vácuo e se estabelece uma diferença de potencial entre dois eletrodos dentro desse tubo de vidro. É o famoso tubo de raios catódicos. Muitas televisões nas nossas casas até poucos anos era feita com uma tecnologia semelhante a esse tubo de raios catódicos que eu aqui apresento. Então veja, nós temos um tubo de vidro onde se faz vácuo e eu tenho dois eletrodos, né, onde aplicamos uma diferença de potencial. E o que se observa é que são produzidos o que eles denominaram, né, de raios catódicos, porque eram provenientes do catodo. E dependendo do formato do eletrodo, né, desse eletrodo, do anodo, você poderia ter uma sombra em algumas evoluções desse tubo de raios catódicos, poderia ser feito uma forma de você ver a sombra desse eletrodo nesse lado do anteparo. Né? E agora nós vamos apresentar uma série de argumentos para identificar o que são esses raios misteriódicos denominados catódicos. Antes disso, eu vou aqui apresentar alguns cientistas que trabalharam no desenvolvimento desse tubo de raios catódicos e que também fizeram física, que fizeram experiências usando o tubo de raios catódicos. Alguns nomes que muito contribuíram para o desenvolvimento desse instrumento científico são o Geisler, o Hittorf e o Crookes, né? Vários outros, mas talvez esses sejam os mais importantes ou pioneiros. E alguns outros nomes usaram o tubo de raios catódicos para fazer física, para chegar a para realizar um determinado experimento. Claro que a linha que separa o desenvolvimento e o uso desse equipamento, em particular, essa linha é tênue. Né? Então, esses nomes como Hertz, Leonard e Thomson e vários outros, eles também contribuíram para o desenvolvimento desse aparato. E vice-versa, né? Esses nomes também realizaram investigações a respeito desses raios que eram originados a partir do catodo. E agora eu vou falar de um desses físicos que investigou, que usou o tubo de raios catódicos, que é o Thomson, Joseph John Thomson. E com esse equipamento ele descobriu
os elétrons, em 1897. Mas não só isso, ele também elaborou um modelo atômico, que é o propósito o assunto dessa aula, né? O modelo atômico de Thomson. Mas antes de falar desse modelo, precisamos discutir a respeito dessa descoberta dos elétrons. Ele foi prêmio Nobel em Física em 1906, 2 anos depois de publicar a respeito do modelo atômico que vamos apresentar daqui a pouco. Muito bem, ele não só contribuiu para organizar o conhecimento que se tinha até então sobre os raios catódicos, mas ele também concluiu inovações, né? Ele inovou também nesses aspectos que nós vamos apresentar agora. O primeiro que nós podemos colocar é o seguinte: esses raios catódicos, eles eram defletidos quando se aplicava um campo magnético sobre eles. E pelo lado da deflexão, pelo ângulo, né, que se defletia, foi sabido que primeiro que ele tinha carga elétrica, né, porque defletia, então ele possuía carga elétrica, esses raios catódicos, e pelo lado da deflexão, sabia-se também que era uma carga negativa. Muito bem, e se fizesse um arranjo de um campo magnético e também um campo elétrico perpendiculares entre si, era possível obter uma deflexão nula. Então eu usava um campo magnético para defletir e um campo elétrico para eliminar essa deflexão, para que não houvesse uma deflexão resultante, de tal forma que fosse nula. Com esse arranjo, foi possível medir uma grandeza que é a razão carga-massa. Carga sobre massa. Não se determinava qual era a carga nem qual era a massa, mas sim a razão carga-massa, como pode ser demonstrado quando se faz esse arranjo que Thomson e outros realizaram. Muito bem, e o valor dessa razão carga-massa que Thomson encontrou para os raios catódicos, esse valor era muito maior que o valor da razão carga-massa para qualquer outro íon conhecido. Então, todos os íons em que se sabia qual era o valor de carga-massa, né, tinha um valor muito menor do que o valor encontrado para a razão carga-massa dos raios catódicos. Bom, então você tem duas opções. Ou os raios catódicos têm uma carga extremamente alta, ou têm uma massa muito pequena. Tendo uma massa muito pequena, ou uma carga extremamente alta, um ou outro, você terá uma razão carga-massa grande, maior do que o valor para qualquer outro íon conhecido. Algumas evidências indiretas apontavam para que a carga desses raios catódicos deveriam ser da ordem da unidade elementar da carga elétrica, que é o valor E. Então, a outra hipótese é de que a massa é que deveria ser muito pequena. E, de fato, essa é a hipótese que Thomson lança mão e leva à descoberta dos elétrons, que tem uma massa 2.000 vezes menor do que a massa, aproximadamente 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Mas o próton não tinha sido descoberto, então vamos dizer do que a massa do hidrogênio, do átomo de hidrogênio. Bom, essa tabelinha, esse diagrama mostra o modelo padrão das partículas elementares e o que acabamos de apresentar é a descoberta da primeira partícula elementar.
E o que é interessante é que essa primeira partícula elementar ainda é uma partícula elementar. As próximas partículas descobertas serão o próton, o nêutron e assim por diante, mas o próton e o nêutron não são partículas elementares. Próton e nêutron são partículas compostas por quarks. Os quarks são os constituintes do próton e do nêutron, a saber, os quarks up e down. Então agora o que nós acabamos de apresentar foi a descoberta dessa partícula elementar. Mas o nosso foco aqui não é discutir as partículas elementares, e sim o modelo do átomo. Então voltemos. Já se sabia, por volta dessa época, que os átomos eram neutros. Claro, você pode ter íons, né, que são átomos ionizados, em que é arrancado ou acrescentado alguns elétrons e ele fica um átomo positivo ou um átomo negativo, né? Mas os átomos observados eram também neutros. E Thomson sabia que os átomos deveriam, portanto, ter uma carga positiva para contrabalancear a carga negativa dos elétrons, que, curiosamente, Thomson denominava os elétrons, essas partículas, por corpúsculos. Né? Depois, a palavra elétron ficou sendo mais usada. Né? Então, Thomson sabia que os átomos deveriam ter uma carga positiva para contrabalancear a carga negativa dos elétrons. Bom, e Thomson pensou o seguinte: os elétrons são constituintes dos átomos. Bom, isso aqui, o próprio experimento de raios catódicos nos leva a crer nessa possibilidade que os elétrons seriam constituintes dos átomos que compõem o catodo, né, aquele eletrodo. Diferentes eletrodos poderiam ser usados, diferentes metais, e os elétrons eram arrancados daquele material. Então, nós estamos aqui falando da época de 1904, quando ele publica o seu modelo atômico, 1904. Um pouco depois, com a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico, né, em 1905, você tem também uma outra evidência de que os elétrons faziam parte do metal e eram arrancados quando se fazia luz de uma determinada frequência mínima incidir sobre aquele metal. Depois, o efeito Compton também mostra o espalhamento de raios X por átomos, ou mais particularmente devido aos elétrons, né, no efeito Compton. Muito bem, então Thomson pensou isso, né? Elétrons são constituintes dos átomos, eles estão presentes nos átomos. E os átomos são eletricamente neutros, ou seja, têm uma carga positiva, e eles são muito mais pesados que os elétrons. Também vemos isso pela medida da razão carga-massa que ele observou, que ele mediu. Então, os átomos são eletricamente neutros e muito mais pesados que os elétrons. Muito bem. Com isso, ele conseguiu elaborar o modelo atômico de Thomson, chamado hoje modelo atômico de Thomson. Esse modelo foi elaborado em 1904 e ele diz o seguinte, que elétrons estão suspensos em uma pasta carregada positivamente e pesada. É o famoso pudim de passas. Modelo do pudim de passas ou pudim de ameixas. Bom, esses dois camaradas aqui estão satisfeitos com essa apresentação do modelo atômico de Thomson. Mas, talvez, a maioria não esteja. Vamos olhar um pouco mais atentamente como é esse modelo de Thomson. Uma figura, né? Mas uma figura que
de um pudim de passas, mas uma figura que não ilustra o modelo. Por quê? Aqui sim, as uvas passas estão suspensas na massa do pudim. Porém, elas não estão, as passas não estão uniformemente distribuídas nessa pasta. Então, essa sim é uma figura que iremos trabalhar para descrever esse modelo. Você tem uma esfera de carga positiva em que os elétrons estão distribuídos uniformemente nessa esfera. Então vejamos. No modelo de Thomson do átomo, os elétrons carregados negativamente estariam localizados no interior de uma distribuição contínua de carga positiva. Uma distribuição contínua de carga positiva. A forma dessa distribuição é suposta ser esférica, tal como nesse desenho, nessa figura. Então, ela é suposta ser esférica com raio da ordem de 10 a menos 10 do metro, ou seja, 1 angstrom. Essa medida de grandeza vem de conhecimento de densidade de elementos químicos, né, do número de Avogadro, em que, a partir daí, se tem uma ideia do raio de átomos, da ordem de 1 angstrom, 10 a menos 10 do metro. E devido à repulsão elétrica, esses elétrons, constituindo aqui o átomo, os elétrons estariam distribuídos uniformemente na esfera. Por isso eles estariam distribuídos de forma uniforme, devido à repulsão elétrica. Então eles ficam em posições equidistantes, né? Encontrando um certo equilíbrio. Muito bem. Outro aspecto importante que iremos analisar a respeito do modelo atômico de Thomson. Num átomo em estado de menor energia, os elétrons estariam fixos em suas posições de equilíbrio. Então ele está fixo, cada um desses elétrons está fixo em suas determinadas posições de equilíbrio, isso quando o átomo está num estado de menor energia. Agora, quando um átomo está excitado, ou seja, quando você fornece energia para esse átomo, aquecendo esse átomo, os elétrons vibrariam em torno de suas posições de equilíbrio. Então, os elétrons teriam uma certa vibração em torno dessa posição de equilíbrio. E sabemos pela teoria eletromagnética que cargas elétricas em movimento emitem radiação. Há uma emissão de radiação devido à aceleração de cargas elétricas. Então, aqui no átomo não deveria ser diferente. A teoria eletromagnética, portanto, faz uma previsão que esses elétrons vibrando, oscilando em torno de suas posições de equilíbrio, emitiriam radiação eletromagnética. E isso é o que de fato se observa experimentalmente, né? Átomos excitados, ao desexcitar, emitem radiação eletromagnética. Então isso parece estar de acordo com o modelo atômico de Thomson. E você vê isso, como já foi discutido na aula introdutória de física quântica, você vê que o átomo de hidrogênio, hélio, mercúrio, urânio, assim como todos os elementos químicos da tabela periódica, eles têm espectros característicos, né, que eles emitem, por exemplo, o hidrogênio emite nessas frequências características. É como se fosse uma impressão digital dos átomos. Um átomo que tem
essas linhas espectrais é o átomo de hidrogênio. O átomo de hélio emite diferentes frequências, em diferentes frequências ou comprimentos de onda, como está apresentado aqui nessa figura. Muito bem, então, qualitativamente, tudo parece bem. Não fizemos nenhuma análise quantitativa ainda, né? Então, qualitativamente, tudo parece bem, né? Alegria total, né? Mas, claro, sem exagero. Por quê? Porque agora vamos fazer uma análise quantitativa, né? Quantitativamente, como isso fica. E vamos nos surpreender. Considere então um elétron de carga -e, naturalmente, dentro de uma região esférica, ou seja, estou me referindo ao modelo de Thomson, dentro de uma região esférica com densidade de carga positiva uniforme. Então, uma densidade de carga positiva uniforme e chamemos essa densidade de carga ρ. Esse é o modelo de Thomson. Pois bem, agora suponha que o elétron esteja a uma distância a do centro da esfera. Ele está dentro da esfera, ele está no interior da esfera, né? Então, ele está a uma distância a. Ele não está numa órbita, né, do átomo, né? Nós estamos cogitando um átomo da ordem de 10 a menos 10 do metro. Para o átomo de hidrogênio, nós vamos considerar esse valor, né, mas eu estou falando da ordem de 10 a menos 10 do metro, e o elétron está numa distância a do centro da esfera, com esse a sendo menor do que o raio da esfera, ou seja, ele está no interior. E usando tanto a lei de Coulomb quanto a lei de Gauss, né, se você não está familiarizado ou não se lembra da lei de Coulomb ou lei de Gauss, vale revisitar, mas eu vou fazer aqui uma breve explicação da aplicação dessas duas leis no nosso contexto. Então, usando essas duas leis, nós encontramos o seguinte: a lei de Coulomb é a lei que determina como duas cargas elétricas interagem entre si. Pode haver uma repulsão uma força de repulsão entre as cargas elétricas, quando as cargas são de sinal, de mesmo sinal, ou de atração, quando as cargas têm sinal contrário. E essa força é dada matematicamente por uma constante, que aqui, historicamente, né, ela tem essa forma de ser apresentada nessa notação que estamos utilizando, que é 1 sobre 4π ε0. Né? ε0 é uma constante e tudo isso pode ser enxergado, então, como uma constante. E essa força de Coulomb, ela diz que a força entre duas cargas é proporcional ao produto das duas cargas dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Essa quantidade entre parênteses, e que aqui fica em destaque, é a carga positiva que iremos considerar nesse nosso exemplo. E essa carga é a carga do elétron, que tem o sinal negativo que aqui se apresenta. Então eu tenho o produto desse parênteses que é a carga positiva, com a carga negativa, menos e, dividido, né, pela distância do elétron até o centro da esfera, da esfera que nós estamos considerando. Né? Isso ao quadrado. Isso aqui, o que está mostrado em destaque, ilustra o uso da lei de Gauss. Esse elétron, essa carga que está no interior de uma distribuição de cargas, né? Por quê? Porque essa esfera tem uma densidade uniforme de carga positiva. Então, quando essa carga negativa, que é o elétron, está no interior dessa distribuição de carga positiva,
ele sente a carga no interior da esfera que compreende o centro até a posição onde o elétron se encontra, que é A. Então, considere uma esfera que vai do centro até que tem raio que vai do centro até o elétron, né? E considere que é essa distância A. E considere, então, esse volume esférico, né? Então, essa carga, isso vem da lei de Gauss, tá? Então, essa carga, ela pode ser obtida fazendo o quê? Pegando a densidade uniforme da carga positiva do átomo como um todo e multiplicando pelo volume. Por quê? Porque a densidade é a carga elétrica dividida pelo volume. Então, quando eu multiplico pelo volume, eu vou conseguir encontrar a carga positiva total que está compreendida nessa esfera que já mencionamos. E esse volume é dado por o volume da esfera, 4/3 de π. O raio desse volume é a distância A, né? Então A ao cubo. Fazendo essa conta, claro, o 4π corta com esse 4π, o cubo do A vai cortar com esse quadrado, vai sobrar só um A no numerador, né? Então eu vou ficar com o sinal menos, ρ vezes a carga elétrica E vezes o A que sobrou, dividido por 3 vezes ε0. Então note aqui que a minha força é dada por essa expressão. E, ρ e ε0 são constantes para o exemplo que estivermos considerando, né? E A é a posição do elétron. Então você vê que a força é proporcional à distância do elétron até o centro dessa esfera. E isso nos remete, né, à lei de Hooke, né? A força elástica tem essa forma, né? A força elástica é F menos K vezes essa distância que acabei de mencionar, que no nosso caso é A. E no nosso caso, essa constante elástica K é dada por ρ vezes E dividido por 3ε0. Muito bem, isso nada mais nada menos é o movimento harmônico simples, ou melhor, essa forma da força irá determinar um movimento harmônico simples. Movimento esse que está ao longo de um diâmetro da esfera, né? Ao longo de um determinado diâmetro da esfera, apontando sempre para o centro da esfera. Muito bem. Se o elétron executa um movimento oscilatório, tal como um oscilador harmônico simples, né, vamos agora determinar a frequência de oscilação desse elétron. Com que frequência ele oscila? Para isso, vamos determinar essa constante K. Mas eu ainda preciso saber quem é a densidade de carga positiva ρ. Então vamos supor que a carga positiva total do átomo seja igual a mais E. Ou seja, eu estou analisando um átomo de hidrogênio, em que eu tenho uma carga com uma determinada massa e essa carga tem o valor de mais E para contrabalancear com um elétron que esse átomo possua, né, que tem carga menos E. Muito bem, então a carga positiva total será igual a mais E nesse exemplo. E ela está distribuída numa esfera de raio 1,010 a menos 10 do metro, ou seja, 1 angstrom. E chamemos esse raio de R'. Muito bem, dessa forma, a densidade de carga ρ é, por definição, a carga dividido pelo volume, né, do átomo. A carga do átomo é mais E e o volume do átomo é 4/3 de π R' ao cubo. Muito bem. Substituindo então esse ρ nessa expressão, eu obtenho que a nossa constante elástica K será E ao quadrado, o 3 corta com 3, então vai ficar dividido por 4π ε0 R' ao cubo. E substituindo os valores, porque agora sabemos quem é a carga do elétron, a carga fundamental,
né? E essa constante 1 sobre 4π ε0 também é conhecida. Divide isso por R', que é 1 angstrom, né, ao cubo, nós obtemos o valor de 2,3 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Muito bem, mas eu quero saber a frequência de oscilação desse elétron no movimento harmônico simples. Para isso, eu vou usar que a frequência é 1 sobre 2π vezes a raiz de K sobre M, né, do oscilador harmônico simples. Você pode até passar o 2π para o outro lado, em que teríamos então 2πf, que é a frequência angular ômega. Né? A frequência angular ômega é igual a essa raiz de Km, como é possível ser demonstrado facilmente quando se analisa o movimento harmônico simples. Muito bem, eu acabei de obter a constante K, a massa é a massa do elétron, que se sabia era da ordem de 2.000 vezes mais leve do que a massa do átomo de hidrogênio, né, que é basicamente é o próton, dividido por 2π. Né? Então vamos na raiz, né, isso aqui na raiz dividido por 2π. Fazendo essa conta simples, você chega que a frequência de oscilação do elétron é de 2,5 vezes 10 a 15 Hz, ou seja, 1 sobre segundo, segundo a menos 1. Muito bem, e um elétron que oscila, que vibra no átomo nessa frequência, ele emite uma radiação eletromagnética nessa mesma frequência. Só que ao invés de usar esse valor de frequência, eu vou usar o comprimento de onda para me referir à radiação eletromagnética, né? Que tem essa mesma frequência. Né? Então o que eu vou fazer agora é apenas calcular o comprimento de onda, supondo então que o elétron irá emitir radiação eletromagnética nessa mesma frequência. Então, uma radiação eletromagnética, que é luz e, portanto, tem velocidade c no vácuo, né? Uma onda qualquer que tenha certa velocidade, né, essa velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, passando a frequência para o outro lado, no denominador, eu tenho o comprimento de onda, que pode ser calculado e colocado em termos de angstroms, você obtém algo próximo de 1.200 angstroms. Esse é o comprimento de onda da onda eletromagnética emitida por um elétron que oscila, que vibra nessa frequência. E esse comprimento de onda, ele está na região do ultravioleta longínquo do espectro eletromagnético. Né? Então ele está numa faixa do ultravioleta mais longe. Né? Dentro daquela regiãozinha do ultravioleta, ele está mais longe. Muito bem. E o que nós concluímos é o seguinte: o átomo de hidrogênio, que é o caso que nós investigamos aqui, né? Por quê? Porque nós supomos que o átomo tinha carga positiva mais E. Então, o átomo de hidrogênio de Thomson, de acordo com o modelo teórico de Thomson, teria apenas uma frequência de emissão característica. Uma frequência apenas, ou um comprimento de onda apenas, que é esse comprimento de 1.200 angstroms. E ele foi determinado, esse comprimento de onda foi determinado por essa frequência, que por sua vez, né, o comprimento de onda é determinado por essa frequência essa que foi determinada pela constante elástica K, e pela massa do elétron, claro. Né? E essa constante K foi determinada por essa expressão, que leva em conta o raio do átomo, que é o R'. Então, para um átomo de hidrogênio que tem determinado raio, você só chega a esse comprimento de onda. Você tem uma frequência de emissão característica para o hidrogênio. Muito bem. Isso não parece estar de acordo
com os resultados experimentais. Nós já vimos o espectro de emissão do hidrogênio e você viu que existem algumas linhas no espectro, né? Então, esse resultado, ele, de fato, qualitativamente, ele explica que um elétron oscilando, vibrando nesse modelo de átomo, ele emitiria uma radiação eletromagnética. Ele teria uma emissão característica para aquele átomo. Porém, apenas uma frequência, apenas um comprimento de onda. Isso é conflitante com os experimentos. Isso não está de acordo, né? De novo, aquele espectro, aqui apenas do hidrogênio e do hélio, né? Mas então o que nos interessa agora é ver que para o átomo de hidrogênio, essa escala que está aqui apresentada é angstroms, né? Para o átomo de hidrogênio, você vê, só nesse espectro, você vê 4 linhas espectrais. Né? Mas ele tem, o átomo de hidrogênio tem um grande número de frequências diferentes. E a previsão, de acordo com o modelo de Thomson, se mostra, portanto, incorreta. E esse problema perdura até que, em 1910, 1911, um aluno do Thomson faz uma série de experimentos e, analisando esses vários experimentos, ele faz uma grande contribuição para a física, para a ciência. Eu estou me referindo ao Rutherford, que descobre, a partir da análise de seus experimentos, ele descobre o núcleo. A carga positiva estava concentrada numa pequena dimensão no centro do átomo. Mas isso é uma outra história que teremos a oportunidade de discutir mais adiante. Muito obrigado e fiquem atentos aos vídeos do canal.